pureza sexual ou castidade. É uma primeira atitude que eu vejo aqui de José para uma família abençoada. Veja o versículo 18, a Bíblia diz: e Maria, sua mãe, mãe de Jesus, estava desposada com José, antes de se ajuntarem. Desposada, está bem claro em traduções mais recentes, e quer dizer comprometida para casamento. A palavra no grego é nestel, significa exatamente isso. Comprometida ou prometida para casar-se com, no caso Maria, estava prometida para casar-se com José. O casamento entre os hebreus até o século I, e ainda funciona assim, mas principalmente no século I, onde estes fatos aconteceram, era duas etapas. O noivado que nós conhecemos hoje, para eles, já era um compromisso sério. E até mesmo esse noivado só podia ser rompido através de um divórcio legal. Tinha que ir perante testemunhas e autoridades para romper aquele relacionamento que já havia começado no noivado. Era tão sério que o texto às vezes fala de marido, fala de mulher, embora não estivessem juntos, porque quando noivavam estavam seriamente comprometidos, e só se romperia aquele relacionamento, por exemplo, por uma infidelidade comprovada. José começou bem a sua família. Maria ficou grávida, estava noiva dele, mas o filho não foi gerado por ele. Ela estava desposada, prometida, antes de casar-se, antes de se unirem. E o versículo 25 esclarece tudo, dizendo que José e Maria não tiveram relações até que ela deu à luz o primeiro filho, a quem pôs o nome de Jesus. José e Maria tiveram uma vida casta. Eles praticaram pureza, inclusive a pureza sexual. Nós temos aqui no nosso meio pessoas casadas, jovens, pessoas que vão se casar um dia, mas precisam começar direito. Precisam começar direito. Quem determina as regras é Deus. Quem faz as exigências é Deus. E quando o ser humano quer adotar para si as suas próprias regras, muitas vezes, irmão Jean, igreja, ele se arrebenta, ele se estraga. Estraga a própria vida, a família, os familiares, porque quer começar do seu jeito. Para os jovens, a Bíblia diz, por exemplo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, foge também dos desejos da mocidade. Dentre os desejos da mocidade estão os desejos, ou encontram-se os desejos sexuais. Mas segundo a Bíblia e segundo Deus, não é para serem desfrutados na condição de jovem ou de solteiro. Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, ele diz: ninguém despreze a tua mocidade. E quando Paulo está escrevendo ali, ele está usando um termo que se refere à mocidade, mas que era usado para pessoas até 40 anos de idade. Ele diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, no trato, na palavra, na fé, no espírito e na pureza. Timóteo era um jovem obreiro, e Paulo está dizendo para ele: olha, não permita que ninguém despreze você, a sua autoridade, o seu ensino, só porque você é jovem. Mas para isso acontecer, você precisa ser exemplo, e não somente exemplo, exemplo dos fiéis. Os fiéis, os crentes, têm que olhar para você e ver em você exemplo de várias coisas, inclusive de pureza. Quando um jovem, mesmo novo, segue a palavra de Deus, ele serve de exemplo para adultos e até anciãos. Para os casados, a Bíblia
aconselha, por exemplo, em Hebreus capítulo 13, versículo 4: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Leito é lugar de dormir, mácula é mancha, nódoa ou sujeira. Porque os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Para os jovens, a Bíblia prescreve a não atividade sexual. Para os casados, a Bíblia prescreve a atividade sexual. Quem não é casado não pode fazer. Quem é casado não pode deixar de fazer, salvo algumas circunstâncias especiais. Os irmãos precisam entender: salvo algumas circunstâncias especiais. Questões que envolvem a diminuição da libido, questões de hormônios, e às vezes é algo que deve ser tratado por especialistas mesmo de áreas da saúde. Mas em condições normais, o jovem deve permanecer-se abstendo das relações sexuais, e os casados não podem parar com as relações. Paulo escrevendo à igreja de Corinto em 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 1, e respondendo para aquela igreja questões relacionadas ao casamento, ele diz: olha, por causa da prostituição, cada uma tem o seu próprio marido e cada um tem a sua própria mulher. É um tendo o seu próprio e uma tendo o seu próprio e um tendo a sua própria. Tem que ser sua própria. E ele diz: o marido paga a mulher devida benevolência, ou seja, cumpra com os deveres de marido, de homem e de macho para com ela. E da mesma forma a mulher. Versículo 5, Paulo diz que não haja abstinência, salvo por alguma questão relacionada à piedade, à vida cristã, à devoção, de comum acordo um com o outro, e não por muito tempo, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Muitos pastores, só para citar por exemplo, que andam rodando o mundo inteiro, passou um mês sem ir em casa, e até se orgulhou disso: irmãos, eu estou há um mês sem pisar em casa, sem ter uma esposa, ministrando pelo Brasil afora. Muitos desses caíram em pecados sexuais, porque a Bíblia diz: não pode se abster, e se abster tem que ser com um acordo para adorar a Deus, para se devotar mais a Deus, para se dedicar mais a Deus, mas por pouco tempo tem que vigiar, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência, pela falta. José começou bem. Você vai perguntar: mas irmão Pereira, e eu comecei errado e agora estou desgraçado? Não. Deus, em sua misericórdia, pode ajeitar as coisas, se você se voltar inteiramente para Ele, pedir a sua ajuda. Ele vai ajudar. Mas a via de regra não é começar errado, é começar certo. Mas que Deus, em sua misericórdia, nos ajude a seguir o exemplo desse homem, a atitude desse homem que começou bem. Pureza sexual. Vai chegar a hora, vai chegar o momento, e quando chega a hora, quando chega o momento, dentro dos padrões divinos, é só bênção. É só bênção. Uma segunda atitude de José para uma família feliz e abençoada é a justiça. O versículo 19 diz que José, tomando conhecimento daqueles fatos, Maria está grávida e não era dele o filho. Como era justo, está no versículo 19, e não queria infamá-la, ou difamá-la, ou expor Maria à opinião pública. Porque Deuteronômio capítulo 22, versículos 22 a 23, ou 24, prescreve o castigo que Maria teria que assumir, ou qualquer mulher que ficasse grávida antes de se casar e fosse denunciada, ela era morta por apedrejamento. Mas José era justo, direito, honesto, reto, procurava fazer as coisas corretamente. Ser justo não implica ser vingativo. Justiça não é a mesma coisa que vingança.
Justiça é dar a cada um aquilo que ele é devido, é reconhecer os méritos de uma coisa ou de uma pessoa. José era justo e não queria infamá-la, e por isso intentou, planejou, pensou, refletiu: vou deixá-la de maneira secreta. Presta atenção, irmãos. José tinha todo o direito de se comprovar daquela gravidez, solicitar o apedrejamento de Maria. Estava na lei, não era uma lei simplesmente humana, era a lei divina, foram preceitos dados por Deus. Mas ele não queria difamá-la ou infamá-la. Ele a amava e conhecia o seu caráter, a sua postura, o seu comportamento. Então o que ele faz? Antes de tomar a decisão, ele começa a pensar, a ponderar as coisas. Mais ou menos assim: se ela estiver grávida, a lei lhe dá a condição de puni-la. Mas ela é uma mulher honesta, ela é uma mulher santa. Até hoje ela nunca me decepcionou. Ele foi balanceando, pondo na balança as coisas. Ser justo é isso. Não é simplesmente desejar ou querer a vingança de alguém, mas fazer, permitir e trabalhar que as coisas sejam de fato dadas a cada um segundo aquilo que ele é devido. Às vezes a gente quer dar uma de justo, querendo exigir a vingança, mas a justiça que agrada a Deus não é essa. É dar a cada um aquilo que é devido. Eu sei que ele fez isso, eu sei que ela fez isso, mas isso ele não é uma caráter. Ela não é uma pessoa ruim. E nesse pensamento dele, irmão Gama, irmão Samara, Deus entra na história. Ele dorme, sonha, e o anjo do Senhor aparece e dá para ele todas as orientações e tira todas as dúvidas que ele tinha. É recorrendo a Deus que temos a nossa mente esclarecida, e tudo aquilo que está para nós obscuro é revelado. Ele não agiu antes de pensar, de refletir, porque embora fosse justo, mas não queria difamar a mulher que amava. Irmãos, muitos casamentos estão se estragando, porque o marido expõe a esposa publicamente, ou vice-versa. Esse homem é justo. Salmo 11, versículo 7, a Bíblia diz: porque o Senhor é justo e ama a justiça. Provérbios capítulo 15, versículo 9, a Bíblia diz que Deus abomina o caminho do ímpio, mas a vereda do reto ou do justo é apreciada diante dele. Ele ama aquele que é reto, que é justo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, a Bíblia diz: mas tu, homem de Deus, segue a justiça. Se você se considera uma mulher de Deus, siga a justiça de Deus. Se você se considera um homem de Deus, siga a justiça segundo o padrão. José praticou a castidade, isso serviu de exemplo para a sua família, propiciou a ele uma família feliz, agiu com justiça. A terceira atitude, obediência, sobretudo a Deus. Observe, amados irmãos, que todas as vezes que o anjo aparece e lhe dá as ordens, as instruções, José faz exatamente como o anjo do Senhor lhe orienta. Versículo 24 e 25. O anjo ordena que ele receba a sua esposa Maria como sua esposa, leve-a para casa, efetive o casamento. Depois de explicar toda a situação, e José faz conforme o anjo do Senhor lhe ordenara. Obediência a Deus. José, irmãos, não sabia, e pelo menos 3 vezes nós vemos aqui
José manifestando a sua obediência a Deus primeiro, quando ele é instruído a tomar a sua noiva como esposa, versículos 24 e 25 do capítulo 1. A segunda vez, quando ele é orientado a fugir para o Egito, Mateus capítulo 2, versículos 13 a 15. E a terceira vez, quando ele é orientado pelo anjo do Senhor a voltar para a terra de Israel, voltar do Egito para a terra de Israel. José, ele mora na Galileia, e por causa de um recenseamento ele tem que ir para a Judéia, na cidade de Belém, onde ele havia nascido. Deus faz as coisas conforme Ele quer, todos os seus planos e projetos se cumprem. Ele morava na Galileia, lá no norte da região, mas a Bíblia diz nas profecias que Jesus nasceria em Belém. Então, quando Maria chega à época de dar luz, Deus desperta o coração do imperador, ele faz um recenseamento, todo mundo tem que ir para a sua cidade de origem, e José tem que ir para Belém. Lá nasce Jesus, cumpriu-se a profecia. Não se preocupe, porque as promessas de Deus irão se cumprir na vida sua, na sua vida, conforme Ele disse que fará. Ele vai arranjar tudo, vai preparar todo o cenário para que a promessa se cumpra. E se for questão de inimigos, olha o que está no Salmo 23. É na presença dos inimigos que Deus vai preparar a mesa e vai botar você para se bater, pelear com Ele. As promessas de Deus irão se cumprir na sua vida. Nada e ninguém vai impedir Deus de cumprir as promessas dele na sua vida. Jesus nasce em Belém. Mas ele está em Belém, agora o anjo aparece e diz: olha, vai para o Egito, 320 quilômetros mais distante. José teria que voltar para Galileia, onde tem residência fixa, porque foi para Belém só para o recenseamento, mas agora tem que fugir para o Egito. A Bíblia não diz quanto tempo ele passou lá, mas o que eu quero trazer à tona aqui diante dos irmãos é que ele obedeceu a Deus. Ele não foi questionar assim: eu tenho que voltar para a minha terra, eu tenho que reaver ou retomar minhas atividades. Não, ele simplesmente foi. E de noite, o anjo me falou, ele disse: desperta ali, arruma tudo e foge para o Egito, porque Herodes iria procurar o menino para o matar. E ele obedece a Deus. Preste atenção. José não sabia que Herodes iria procurar o menino Jesus para o matar, mas o anjo do Senhor aparece a ele em sonhos e revela para ele, e comunica isso aí, e diz: foge, para que a nossa família seja protegida por Deus, só precisamos obedecer a sua palavra. Para que a nossa família seja protegida, guardada por Deus, só precisamos obedecer a sua palavra. José em tudo estava obedecendo a Deus. Essa é Maria, ele recebeu: foge para o Egito, ele fugiu. A gente não pode questionar as diretrizes de Deus, porque os prejuízos virão. Se José ficasse em Belém, Jesus seria morto. Mas tudo que José faz, irmãos, é pensando não simplesmente nele, não propriamente nele, mas na família, nas suas atitudes, nas quais atitudes ele toma. Sempre está Jesus, o menino, e Maria, sua esposa. É para o bem da sua família. José foi casto para o bem da sua família. José agiu com justiça e retidão para o bem da sua família. E agora ele obedece a Deus a vários passos para o bem da sua família. Se você quiser a sua família abençoada, você precisa obedecer a Deus. Se você quiser a sua família guardada, você precisa obedecer a palavra de Deus. É razoável lembrarmos aqui as palavras de Samuel, o profeta Samuel, ditas a Saul, que estava em atitude de desobediência a Deus, em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Samuel pergunta para Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em sacrifícios e holocaustos, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar,
E o adendeiro melhor é do que a gordura de carneiro. O sacrifício ele tem que ser uma consequência, um resultado da obediência. Não adianta sacrificar sem primeiro obedecer. É preciso primeiro obedecer para depois sacrificar. Deus quer a obediência. Tem gente fazendo muito sacrifício, mas Deus quer a obediência. Através da obediência, um homem de Deus, um pai de família, e este exemplo também serve para as mães, porque são atitudes para todos. Obediência a Deus para a preservação da família. A quarta atitude de José, e aqui nós vamos concluir, para o bem da sua família, foi o cuidado e zelo que ele demonstrou para com a sua família. José foi cuidadoso com a sua família, foi zeloso com a sua família. Eu quero destacar aqui 4 coisas, a gente vai encerrar. Dentro desse cuidado que José teve com a sua família, o cuidado que ele teve com a família é demonstrado na obediência irrestrita que ele teve para com Deus. Tudo que Deus lhe instruíra, ele fazia. Não questionava, não duvidava. Irmãos, camarada está noivo com uma jovem, ele quer formar uma família. A noite de núpcias também é uma das maravilhas chamativas relacionadas ao casamento. Ele também espera isso. De repente ele fica sabendo que ela está grávida. Isso não é fácil. É uma situação muito difícil, muito delicada. Mas conforme as instruções de Deus, José foi fazendo. E foi sendo abençoado, e foi sendo guardado e protegido por Deus. Nessa obediência, ele mostrou zelo pela família. Em segundo, ele mostrou zelo e cuidado por sua família ao desenvolver esse caráter que nós estamos analisando aqui. Uma vida casta ou pureza sexual, prática da justiça, obediência, sobretudo obediência a Deus, e o próprio cuidado com a família. Ele desenvolveu esse caráter. E quando ele faz isso, é para o bem da sua família. Perceba, eu quero mostrar aqui para os irmãos que Jesus assimilou aspectos do caráter de José. Não, irmão Pedro, mas Jesus era Deus. A gente sabe que ele, quando estava na terra, 100% homem e 100% Deus. Como homem, a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado à nossa semelhança. Teve fome, teve sede, cansaço, precisou dormir, precisou se alimentar. E como filho que era de José, mesmo adotivo, ele assimilou alguns aspectos do seu caráter. Porque os filhos, os descendentes assimilam, não todos, mas alguns aspectos negativos e positivos do pai e da mãe. José foi um homem que praticou a castidade, pureza sexual. Jesus, em João capítulo 8, versículo 46, publicamente, ele diz assim: quem de vocês pode me acusar de pecado? João 8, 46. Era alguém que teve uma vida pura. José era um homem justo e Jesus era justo. Voltando aqui a João capítulo 8 novamente, quando aquela mulher é levada a Jesus, Jesus age com justiça, mostrando imparcialidade. Jesus foi obediente, inclusive aos pais físicos, humanos. Lucas capítulo 2, versículo 51, a Bíblia diz: e era-lhe sujeito em tudo. Jesus era sujeito a José e Maria em tudo, foi obediente. E o cuidado com a própria família, aspecto do caráter de José que Jesus também assimilou. Em João capítulo 19, versículo 27, Jesus está na cruz e diz para o discípulo amado João, acerca de Maria: eis aí a tua mãe. E diz: mulher, eis aí o teu filho. Naquele momento Jesus não poderia mais ser responsabilizado ou se responsabilizar pela sua família, porque ele estava morrendo, mas passa a responsabilidade para alguém que podia.
Porque quando o pai de família morria, na cultura israelense ainda é assim, a responsabilidade fica nos ombros do filho mais velho. Quando José morreu, e ele não presenciou a morte de Jesus, morreu antes, então a responsabilidade da família passa para Jesus. Mas naquele momento Jesus está morrendo, e ele incumbe outra pessoa dessa responsabilidade de cuidar da sua mãe. Aspectos do caráter de José que Jesus assimilou. O que eu quero dizer com isso? Que os filhos, eles assimilam aspectos positivos e negativos do pai e da mãe. Tem alguma coisa de retrato nele, nela, no filho que é seu. Isso a gente não pode ver. Daí a importância, e o pastor André já falou aqui outras vezes, do filho ver a gente vindo para a igreja, do filho ver a gente orando, do filho ver a gente lendo a Bíblia, do filho ver a gente vindo para a escola dominical, do filho ver a gente vindo adorar, para que isso seja bem visível e ele possa assimilar isso com maior facilidade. Em quarto lugar, o cuidado de José com a sua família se demonstrou através do desenvolvimento de um trabalho. A Bíblia revela que José era carpinteiro, Mateus capítulo 12, versículo 55, e Marcos capítulo 6, versículo 3. Os responsáveis por uma família precisa desenvolver uma atividade de trabalho. Quando é possível, ele precisa desenvolver. Precisa cuidar da sua família. Eclesiastes capítulo 2, versículo 24, o sábio Salomão pergunta: não é, pois, bom para o homem comer e beber e desfrutar de todo o bem do seu trabalho? Aí ele diz: e isto eu vi, que também vem da mão do Senhor. O trabalho é uma bênção, e assim deve ser. Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, Paulo adverte a igreja de Tessalônica dizendo: olha, se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Veja que a Bíblia não está dizendo se alguém não pode. A Bíblia está dizendo se alguém não quer. Se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Às vezes o pai de família não está trabalhando porque não está podendo, por alguma situação, alguma circunstância. Não pode. Mas não querer é outra coisa. A Bíblia condena o não querer trabalhar. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. José, ao obedecer a Deus, cuidou da sua família, já mostrando cuidado. Ao desenvolver esse caráter que ele teve, estava cuidando e zelando pela sua família. Ao exercer uma profissão, uma atividade de trabalho, estava zelando e cuidando pela sua família. Em quarto lugar, ao desenvolver e praticar a piedade, a devoção a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Em Lucas capítulo 2, versículo 41, a Bíblia diz que todos os anos seus pais, ou seja, Maria e José, iam a Jerusalém à festa da Páscoa. Todos os anos. Naquela época não havia uma congregação em cada bairro como hoje. Havia sinagogas, mas o lugar principal do culto e as festas principais eram em Jerusalém, no templo. Então todo homem era obrigado a ir e levar a sua família, pelo menos em uma das 3 festas que eram realizadas no ano, e participar com a sua família e adorar a Deus. E a Bíblia diz, Lucas 2, 41, todos os anos seus pais, Maria e José, iam a Jerusalém à festa da Páscoa.